Olá, caros ouvintes e amados irmãos em Cristo. Hoje vos vou falar acerca do maior erro e o maior pecado, que os pregadores itinerantes cometem. Portanto, o maior erro e o maior pecado que os pregadores itinerantes cometem. Aleluia, daqui quem vos saúda é o pastor Luís Guerreiro desde Portugal. Então hoje o tema vai ser forte. Vou-vos falar do maior erro e do maior pecado que os pregadores itinerantes cometem. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, infelizmente, a maioria dos pregadores itinerantes, eles cometem um erro grosseiro. E qual é esse erro, pastor Luís? O maior erro que eles cometem é o seguinte: eles dizem que na igreja onde eles forem pregar, eles não procuram, não irão pregar contra os usos e costumes dessa igreja. Então, se os usos e costumes dessa igreja forem pecaminosos, o povo vai morrer no pecado e vai direto para o inferno. E Deus vai requerer desse pregador, desse atalaia, o sangue dessas vítimas, dessas almas, vítimas dos falsos ensinos que muitos ministérios adotam e falsas doutrinas, amém? Então qual é o maior erro? O maior erro é querer agradar os locais onde vai pregar, o ambiente, as pessoas e os dirigentes da igreja onde vai ministrar. O maior erro do pregador itinerante, o maior pecado, é ele ir pregar aquilo que vai agradar os terceiros ouvir e não aquilo que Deus quer falar. Isso é o maior erro. Pregadores itinerantes da carne. Pregadores itinerantes, aleluia, aleluia, ricantalamastéria, aleluia, subjugados ao homem e não a Deus. Pregadores itinerantes, muitos deles pregam aquilo que o homem quer ouvir, mas não pregam aquilo que Deus quer falar. Porquê? Porque eles são amantes de dinheiro. O pregador itinerante ele vai depender de uma oferta. Ele vai depender de uma ajuda. Ele vai depender de uma doação. Então ele depende da oferta missionária. Depende da oferta que for arrecadar na igreja. Para sobreviver. Então se vende. Então ele diz, eu nos ministérios da igreja onde eu não vou pregar contra os usos e costumes dessa igreja. Então esse é o maior erro e o maior pecado, porque nós já lá vamos, e o tema hoje vai ser muito forte, amém? Glória a Deus, hoje vai ser muito forte, glória a Deus, quem querer diga glória. Então qual é o maior erro? Qual é o maior pecado do pregador itinerante? O maior erro é ele nunca pregar contra os usos e costumes dessas igrejas, mesmo que os usos e costumes das igrejas sejam um pecado diante de Deus e sejam uma contravenção, uma contraordenação contra a santa, verdadeira, infalível e inerrante palavra de Deus. Quem querer diga glória. Eu vou iniciar aqui com um testemunho meu, amém? Há uns poucos anos atrás estávamos fazendo umas obras dentro do meu ministério, do nosso ministério. Estávamos ali pintando a igreja. E no interior da igreja estavam algumas pessoas auxiliando, irmãos em Cristo. E estava também um pregador itinerante, não é? Um pregador itinerante que creio que é pastor de uma igreja lá, mas ele vive mais pregando fora. É um pregador itinerante, portanto, digamos assim por dizer, é um evangelista. Um pregador itinerante seria um evangelista. Vai evangelizar, vai ganhar almas, vai edificar noutros locais, ganhar as almas e também pregar em outros ministérios. Portanto, esse irmão em Cristo, que eu não tenho nada, absolutamente nada contra ele, não digo que ele não é um homem de Deus, é um homem de Deus, não digo que ele não é usado por Deus, porque é usado por Deus, inclusive passou umas duas revelações, uma ou duas revelações realmente verdadeiras, não é? Porque Deus é Deus da verdade, é um homem realmente de Deus. Porém, ele comete um erro, ele e não só, e esse erro aí vai servir de exemplo para outros que também o cometem e que poderá fazer com que, se eles não se arrependerem, percam a sua própria salvação. Qual é o erro, então, que os pregadores itinerantes cometem? O maior erro, diz, olha, por exemplo, imaginando que o indivíduo é assembleiano,
e vai pregar na igreja batista. Aí não vou pregar nada contra os usos e costumes dessa igreja. Se eu vir ali algo que seja diferente do ministério, eu não vou pregar. Espera aí, se aquele algo que é diferente nessa igreja for um pecado, tu não vais pregar? Eu não posso pregar porque é os usos e costumes. Porque a regra do ministério seria falta de ética. Seria uma falta de respeito para com o pastor. Eles têm um pastor, o pastor é que tem que dar, aleluia, a doutrina. O pastor dessa igreja é que tem que pregar o que eles dizem. Eu não vou dar doutrina, não vou doutrinar as ovelhas de outros pastores de outros ministérios, meu irmão. Isso aí é um grave erro. Porque a Bíblia diz que Jesus, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Aleluia. E subindo ao alto, deu dons aos homens. Ele mesmo deu uns para pastores. O pastor apacenta, leva o pasto ao rebanho. Mas se o pastor está levando um pasto errado, o rebanho vai morrer de fome. Ou morre contaminado, morre com alimento envenenado, com alimento podre, seco, estragado. Aleluia. Ou então não vai nem ter alimento, se ele nem conhece a Bíblia. Muitos desses pastores foram levantados por eles mesmos, se fizeram assim mesmo pastores, ou foi o homem que os levantou. Outros foram levantados pelos demónios, são homens usados pelo espírito enganador. Tem gente pregando falso evangelho, ensinando falso evangelho. Tem pastor que está fora da direção. Não conhece nem trabalhar a Escritura, ou foi consagrado antes do tempo, ou fora do chamado. O chamado não era para pastor e os homens o consagraram, então ele está ali. É como colocar Sharamanai, a armadura de, aleluia, Andacai, Lamassu, Condorogoshoudokou, do rei Saul em Davi. Colocar uma armadura grande de um homem feito, barbudo, num menino, num jovem, com um corpo franzino, rei mais magrinho, não vai caber. É como uma pessoa que veste uma calça 42, aleluia, ricanta labasteria da labaia, oferecer essa calça a alguém que veste o 38, a calça vai cair, vai ficar com as cuecas à mostra, vai ver a roupa interior, não vai servir. Rimanaia canta labasteria. Então muita gente está fora da casinha. Muita gente diz que é pastor, eu sou pastor. Tem um diz, eu sou pastor. Aleluia. Eu sou pastor e posso andar de calção e sem camisa. Posso fazer sexo oral. Sexo oral dentro do casal não é pecado, é o que eles dizem. Então que pastor é esse? Pastor de bodes. Ensinando doutrinas de demora. Eu uso e costume da igreja desse pastor. Esse pastor nem tem igreja, mas há uns que têm e ensinam essas asneiras. Aleluia. Rima na gachaia. Então o povo vai morrer porque não há quem pregue, vai morrer de fome. Então o maior erro dos pregadores itinerantes, meu irmão, ricanta labasteria da labaia, eles omitirem as palavras que Deus quer falar. Pecado de omissão. Vai numa igreja e aquela igreja tem um uso e costume que é um pecado, que é contrário, é antibíblico à palavra de Deus. Ele vai deixar o povo morrer ali. Porquê? Porque ele não vai falar. Não vai falar para agradar o pastor presidente dessa igreja, para agradar o ministério e para agradar muitos irmãos dessa igreja que já concordam com aquela prática pecaminosa, que eles dizem que é o uso e costume. Eu já vou provar aqui, irmão, que o homem de Deus tem que ser santo em toda a sua maneira de viver, inclui todos os teus hábitos, que são os usos e costumes. O que é o uso e costume? Hábito. Aleluia. Então tens de ser santo em tudo. Até nas vestes Deus deve ser glorificado na tua vida. Anda cá. Então o indivíduo que é de uma igreja que prega contra roupa sensual, ensina que roupa sensual é pecado, vai numa igreja que andam de qualquer maneira com saia acima do joelho, saia rachada, roupa transparente, roupa colada ao corpo, brutal decote, tomara que caia, top, shortinho, recantalá e mini saia. O homem não vai dizer nada. Não vou pregar porque é os usos e costumes dessa igreja. Isso não é pecado, não é pecado. Dá-me vontade de dar uma chapada na cara. Dá-me vontade de dar uma lambada na cara. Tu mereces umas chibatadas, aleluia, aleluia, umas chicotadas nesse lombo, aleluia, glória a Deus. Mas anda, cai, a correção de Deus vai ser maior e mais forte sobre a tua vida, aleluia. Então eu hoje vou falar de algo que vai chocar a muitos, mas isto é uma mensagem para os pregadores itinerantes e para aqueles que os convidam também, não é? As igrejas convidam os pregadores itinerantes e para a Labaia, a Suricaia, também os cristãos que acham que estão numa igreja e não estão em pecado, porque é a doutrina dessa igreja, porque a igreja ensina que isso não é pecado, que isso daí é uso e costume, e esse uso e costume aí não é pecado. Rabacai lamassu kovanaya. Então hoje vai ser uma mensagem forte, uma mensagem fortíssima, glória a Deus, da parte de Deus. Complicado. Amém? Então, qual é o maior erro
e pecado, porque é um pecado que eles cometem, dos pregadores itinerantes. É eles dizerem, quando eu vou pregar nas igrejas, eu não procuro pregar, ou não irei pregar contra os usos e costumes dessas igrejas. E aí depois gera uma grande chave. E se esses usos e costumes forem pecados? Forem coisas contrárias à palavra de Deus, antibíblicas, forem heresias de perdição, doutrinas de demónios, forem um modo de viver ímpio, mundão, pagão, carnal, apóstata, herege, aleluia, glória a Deus. Se for um modo de viver, aleluia, que vai levar essa gente para o inferno, pecaminoso, tu não vais pregar, porque é o uso e costume dessa igreja. Já lá vamos sobre isto, amém? Então, vou iniciar aqui uma palavra muito forte. Amém? Isto é um alerta para os pregadores ignorantes e não só para quem os convida e para quem os assiste e os ouve. Amém? Um alerta, uma mensagem, um recado. Isto é que é realmente um recado bíblico. Uma mensagem da parte de Deus para todos eles. Amém? Aleluia. A mensagem direta. Não é uma mensagem indireta. Isto é uma mensagem. É tu que és pregador ignorante, ouve. Porque a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Ouve esta mensagem. Tu que és um pastor que costumas convidar pregadores de fora para pregar na tua igreja, ouve esta mensagem. Vai-te edificar. Amém? Vou começar aqui como introdução disto, porque eu já falei um pouco, até já falei, não é? O tema, não é? Qual é o maior erro? Até já falei qual é que é. É tu não pregares contra os usos e costumes da igreja onde foste convidado para pregar. É o itinerante que é o itinerante A. Imaginando agora dando um nome comum, o itinerante, o pregador itinerante António, é convidado para ir, ele é membro da igreja Deus é Amor, não é? Eu sei que na Deus é Amor não permite pregar noutras igrejas, mas vamos dar então uma exceção. Imaginando que ele é um pregador da igreja Deus é Amor, excepcionalmente o pastor dirigente permitiu ali pregar noutra igreja. Chega noutra igreja, Reicanta Lavastéria, aleluia, ele vê que uma mulher tem o lábio cheio de batom, anda cheia de esmalte, tem um brinco nas orelhas. Aleluia. E o Espírito Santo, não é porque ele pregou da carne, não é uma coisa vara seca, meteu na cabeça que ia pregar contra isso. E o Espírito Santo diz, vai e prega contra o uso de pinturas ou de maquiagem, que é pecado, é vaidade, é enfeite de meretrício, é enfeite exterior, é o pecado de vaidade e de lascívia, lá mais dentro das igrejas. Harai, xarabagai, ele vai e prega. Não seja o uso, não seja aleluia, cantar a série andalabaia, ribalabashuri cantas neri andaramanagaia, bandaramanagaia, jorebando glória praia suri cantas neri andaramanagaia, aramanaganduri cantarama. O efeito delas não seja exterior, no uso de joias de ouro, no frisado que é bom, no luxo dos vestidos, mas não incorruptível, traz espírito manso e quieto que é preciso diante de Deus. Aleluia, 1 Pedro 3, 3 e 4, aleluia, não seja, então não é para usar. Ele vai começar a pregar, isso é vaidade. Ninguém coloca um batom por necessidade, é uma vaidade. Se fosse uma necessidade, o homem também teria que usar. Ninguém coloca um rimel, ninguém coloca um esmalte nas unhas, pinta as unhas de vermelho, de roxo, seja de cor, até anda caia, na maia, por uma necessidade, porque se fosse uma necessidade para as mulheres, também seria para os homens. Ninguém vai furar uma orelha e meter uma argola por uma necessidade. Anda caia, na maia, se fosse uma necessidade, os homens também andariam. Agora até já há homens também com brinco. Aleluia, mas a maioria são afeminados. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém vai botar um brutal salto alto. Porque o salto alto, não importa se é brutal, se é pequeno, qualquer salto alto já é pecado. Ninguém vai colocar um salto alto por uma necessidade. Se fosse necessidade, o homem também andaria de salto alto aí, cascavelando, toque, 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 como se tivesse cascos de cavalo, de égua, de bode, dentro da igreja. Aleluia, porque Deus é santo, aleluia. Igreja não é passarela, não é show para desfilar sensualidade e nudez, para arrebitar, para empinar o traseiro e arrebitar os peitos para fora, com saltos altos, não é? Destilando sensualidade dentro da igreja. Então, o homem de Deus vai pregar aquilo que Deus manda. Se Deus não mandar pregar nada sobre vestes naquele dia, sobre vestes indecentes e morais, sobre aquilo que eles chamam uso e costume, sobre pintura, joia e maquiagem, que é um pecado de vaidade, ele não prega. Mas se o Espírito Santo mandar, ele tem que pregar o que Deus manda e não aquilo que o homem quer ouvir. Ele não tem que estar limitado, mas naquela igreja é os usos e costumes daquela igreja é assim. Eles dizem que pintura, joia e maquiagem não é pecado, mas isso aí é usos e costumes. E que os usos e costumes não têm nada a ver com doutrina. Eles dizem que roupa aí, qualquer tipo de roupa não é pecado. Mesmo a minissaia, mesmo o shortinho, não é pecado. Não é pecado andar com a saia acima do joelho a mostrar as coxas ancas nádegas com uma roupa toda coladinha, justinha.
Eles dizem que não é pecado, então eu não posso pregar contra, porque isso aí é os usos e costumes daquela igreja, é a doutrina daquela igreja, eu não posso pregar contra a doutrina daquela igreja, porque senão, não é? Estarei a ser, digamos, politicamente incorreto, estarei a ser indelicado, estarei a ser grosseiro, estarei a faltar ao respeito ao pastor-presidente e ao ministério e aos irmãos e a constranger as pessoas, a ofender as pessoas e anda cá e depois já não volto lá mais. Depois já não me convidam mais, depois não vão dar nem dinheiro, não vão pagar nem uma oferta. Então tem gente, por causa de uma oferta, aleluia, deixa de pregar aquilo que Deus manda. Ricantalabastéria. E antes nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Então o maior erro dos pregadores itinerantes é eles não pregarem aquilo que Deus quer e pregar aquilo que agrada aos homens. Eles se limitarem, colocarem um limite. Qual é o limite? O limite é, mas se é a doutrina desse ministério, não é? Se é o ensino desse ministério, se é os usos e costumes desse ministério, se é o hábito, se eles andam assim e o pastor diz que não é pecado, quem sou eu, pregador de fora, para dizer que isso é pecado? Porque isso iria dar uma confusão, uma contenda, uma divisão, uma reunião na igreja. Não vai dar nada, meu irmão. Vai dar, aleluia, contenda é contra o pecado. Vai dar rebelião contra o pecado. As pessoas vão se voltar contra o pecado. As pessoas vão se santificar. As pessoas vão se afirmar. Quem sabe até o pastor-presidente dessa igreja que ensinava errado vai se converter. E vai aceitar a Jesus novamente. Vai nascer de novo. Vai reconciliar. Vai mudar a sua pregação. E toda a igreja vai sair santificada. Glória a Deus. Meu irmão, é bem claro, o Evangelho é um só. Jesus não mandou pregar. Jesus não disse assim, ide por todo o mundo e pregai um Evangelho para cada criatura. Pregai um Evangelho para cada raça, para cada tribo, para cada nação diferente, para cada língua, para cada cultura diferente, para cada costume diferente. Então eu tenho que pregar um Evangelho para os ciganos, para agradar a eles. Se eles tiverem algo na tradição cigana que não agrada, eu vou ter que me limitar, porque isso aí é o costume dos ciganos. Se no povo africano tiver um uso e costume errado, pecaminoso, eu não vou pregar, porque isso aí é os usos e costumes africanos. Por exemplo, se o índio anda nu, ou anda seminu só de tanguinha, eu também não posso pregar, porque isso é um hábito, ele não usa e costume. E para eles não é pecado, mas para Deus é pecado, aleluia. Temos que cobrir a nudez e tampar as vergonhas. Usar roupa longa, opaca, compacta e folgada, aleluia. Isso aí não é uso e costume, isso é doutrina. E se for uso e costume, é uso e costume que deriva da doutrina, porque toda a doutrina tem como conteúdo, propósito e efeito prático na vida do cristão os usos e costumes. O cristão tem que ter os usos e costumes santos e não pecaminosos. Aleluia. Isso aí é a doutrina da santificação corporal, aleluia. Então agora eu vou evangelizar os índios. Será que eu vou ter que pecar juntamente com eles? Se eles beberem bebida alcoólica, eu vou ter que beber. Eu vou evangelizar os portugueses. É uso e costume. Aqui em Portugal, beber bebida alcoólica não é pecado. Não é? Muitas igrejas portuguesas, não, isso não é pecado. É uso e costume, é cultura. Será que a cultura está acima da palavra de Deus? O que é que diz o Salmo 138? Será que perante um uso e costume, quando houver algo que contraria a palavra de Deus, a palavra de Deus tem que ficar debaixo do uso e costume? O uso e costume está acima da palavra de Deus. Esse uso e costume é errado, pecaminoso. Não é? Se uma nação bebe bebida alcoólica, eu vou ter que me calar perante isso. Não, eu vou deixar por aí, porque se é uso e costume, é a cultura daquela nação. Se as igrejas daquela nação se concordaram com esse pecado, pregam de acordo com o uso e costume, com a cultura, com a tradição errada, eu vou ter que concordar? Não, meu irmão. O verdadeiro pregador itinerante prega aquilo que Deus mandar. Não é que ele tenha que pregar sempre e diretamente certas coisas. Ele tem que dar na direção de Deus. Se Deus mandar pregar sobre vestes, ele prega. Mas se Deus não mandar, não prega. Se Deus mandar pregar sobre pintura, joia e maquiagem, ele prega. Que isso é pecado. Se Deus não mandar, não prega. Se Deus mandar pregar sobre piercing e tatuagem, prega. Se não mandar, não prega. Se Deus mandar pregar contra o amaziamento, amigamento, união de facto, ele prega. Se não mandar, não prega. Se mandar pregar contra o divórcio, segundo casamento, ele tem que pregar. Não se pode omitir. Porque é pecado de omissão. Então qual é o maior pecado que os pregadores e erro que os pregadores itinerantes cometem? É o pecado de omissão. É o pecado de omissão e que vai levar mais almas para o inferno. Pecado de omissão. Eles omitem as palavras, engolem as palavras. E outra coisa, rebelião também, porque Deus está mandando pregar contra a roupa sensual, ele não prega. O Espírito Santo naquele dia mandou pregar. Aleluia! Contra as vestes imorais, contra a saia acima do joelho, contra as carnes de fora, as coxas, as nádegas, pernas torneadas e depiladas, sensuais, chamando a atenção. E ele não prega. Contra os seios de fora, com o tomar a cá, ele não prega. Ele vai pagar um preço muito alto. Ele se está omitindo. Ele vai ser condenado, porque aquelas almas vão perecer e Deus vai requerer o seu sangue daquelas almas. Então o maior pecado é o pecado de omissão. E também o pecado de limitação. Que a pessoa se autolimita. Pecado de autolimitação. Porque ele é limitado
pelo ministério onde vai pregar. Se o ministério onde vai pregar diz que pintar o cabelo não é pecado, ele não pode pregar. Mas Jesus disse o seguinte: não podeis um só cabelo, não podeis, aleluia, andacaia, lamachuri, cantas neri, andarabacantará, tornar um só cabelo da vossa cabeça branco ou preto. Quer dizer, não podes mudar a cor natural de Deus que mudou. Jesus estava falando bem claro. Rima na gacheia. Então, se naquele ministério não for pecado cortar o cabelo, a mulher pode cortar o cabelo. Mas a Bíblia diz que o cabelo da mulher foi dado em lugar do véu. Para a mulher é honroso ter o cabelo crescido. Crescido do original grego não é crescendo, é crescido, completo. Porque o cabelo foi dado no lugar do véu e toda a mulher deve ter sobre si um símbolo de autoridade por causa dos anjos. Aleluia, glória a Deus. 1 Coríntios 11, do 1 ao 16, glória a Deus. E isso não é uma coisa só para a igreja de Coríntios, não. Porque se alguém quer ser contencioso, nós não temos esse costume, dizia o apóstolo Paulo, nem as igrejas de Deus. Então era a doutrina de todas as igrejas primitivas que a mulher não cortasse o seu cabelo. Amém? Não era só ter o cabelo grande, era não cortar nem as pontas, era não cortar. Aleluia, rei palabassuricaya, porque o corte seria símbolo de quê? Insubmissão insubmissão a Cristo, que é o cabeça, ao seu marido, desonra para Cristo, que é o cabeça dos cabeças, e ao seu marido, que é o seu cabeça, e perca de autoridade espiritual para ministrar. A mulher com o cabelo cortado e pintado pode ministrar, pode. Ela tem o poder de ministrar, mas perde a autoridade divina perante os anjos. O problema está aí. Ricanta la mastéria. Ela pode ser usada, Deus usa quem quer. Deus usa até o ímpio para abençoar o justo. Deus subindo ao alto levou o cativeiro, Jesus, e deu dons aos homens. E até mesmo sobre os rebeldes. Ter dom é uma coisa. Ter o fruto e ter a salvação é outra. A pessoa pode até ser usada, mas ser salva é outra coisa. Mas vai ter muito mais autoridade de Deus. E o poder de Deus vai ser muito mais derramado. E os anjos vão operar muito mais quando a mulher não corta nem as pontas do seu cabelo. Amém? Então isso tem que ser pregado. Era a doutrina, não era só para a igreja de Corinto. Porque Paulo dizia, se alguém quiser ser contencioso, nós não temos esse costume. Tal costume nem as igrejas de Deus. Então era doutrina para todas as igrejas de Deus. Não era uma coisa, um evento local, nem era uma coisa temporária só para aquela época. Xarabacantaramanagai, muita gente está aparecendo porque lhe faltou o entendimento, irmão. Amém? Não interessa, irmão. Nós não podemos obrigar as pessoas a andar certo, mas nós temos que pregar o certo. Doa quem doer. Xaramanagaia suricanta. É um evangelho. Jesus mandou pregar o evangelho a toda a criatura. Ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura. Quem quer ir for batizado será salvo, mas quem não quer será condenado. Ele não disse pregai um evangelho para cada cultura. Para cada cultura. Se na cultura portuguesa pode beber vinho, então aqui o pregador não pode falar nada contra a bebida alcoólica, porque não pode falar nada contra o vinho alcoólico, a bebida alcoólica. Rei canta fermentado. Xaramai, cantai. Se no Brasil é cultura andar semi-nu e até nu durante e celebrar o carnaval e andar ali a dançar 3 dias seguidos e beber caipirinha, dançar lambada e tocar samba, dançar samba e tocar forró e andar agarradinho, andar ali, isso é cultura. Aleluia, a Bíblia chama isso de pecado. Então eu vou ficar com a palavra, não me importa obedecer a Deus do que aos homens, não vou me vergar para a cultura de uma nação, muito menos para a cultura de um ministério que adotou as culturas mundanas, que o mundo já entrou nessa igreja, que o mundo já impera. Deus não engrandeceu a cultura acima da sua palavra, mas eu te louvarei, ó Pai, desde o teu santuário, porque engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu santo nome. Salmo 138, versículo 2. Então esta palavra é muito forte, irmão, uma palavra muito forte. Vou aproveitar para fazer um parênteses aqui, antes de entrarmos em mais alguns versículos bíblicos, para falar sobre algo muito forte mesmo, sobre um testemunho de algo que Deus me revelou. Como eu digo, há uns anos atrás, nós estávamos fazendo umas obras, uma pintura no nosso ministério, na Igreja Pentecostal de Monte Sinai, e eu, por motivos óbvios, amém, não vou expor pessoas, nem vou dar nomes, amém? Mas houve um jovem, estavam lá várias pessoas pintando, estavam lá alguns jovens e estava lá também um pastor, que também é um pregador itinerante. Essencialmente ele é mais pregador itinerante do que pastor, porque ele está mais fora da igreja, deve ter algum obreiro lá a cuidar. Se ele tiver alguma igreja onde toma conta, deve ter lá alguém para tomar conta por ele. Então ele é um pregador itinerante, essencialmente um pregador itinerante, um homem de Deus, não digo que não, que até é usado por Deus, mas que tem uma falha muito grande. Essa falha é o chamado pecado de omissão e de autolimitação. Amém? Já lá vamos. O que é que acontece? Houve um jovem que estava ali a pintar e virou-se para esse pastor e disse: pastor, usar shortinho é pecado?
Anda cá, ela manda gandara, manda gaia. Ele disse, isso daí é uma questão, usar shortinho é uma questão de uso e costumes. Quer dizer, ele não respondeu que era pecado ou que não era. Ficou naquela coisa, olha, ficou aquela coisa, talvez. Essa resposta dele é um talvez, quer dizer, usar shortinho é pecado. Olha, vou ser bem franco com os irmãos, o chamado calção nem é o shortinho, nem é aquele agarrado, nem é o boxer, mas o calção, que muita gente usa como roupa exterior para andar aí a mostrar as suas pernas, tanto homens como mulheres, o calção eu uso como roupa interior. Não me sinto bem de usar aquela cueca. Amém? Aquela cueca estreita, não me sinto já bem. O Espírito Santo me constrangeu. Amém? Se eu puder só usar esse tipo de cueca, eu usarei. Não me sinto bem. Esse tipo de cueca, que aqui em Portugal é cueca, esse tipo que é o calção. Mas não a cueca tradicional que ela é mais cavada, digamos, mais estreita. Amém? Então eu uso que nem é o shortinho, porque o shortinho geralmente é agarrado todo ao corpo. Eu uso o calção. Eu uso isso como roupa interior, não é? É um exemplo para os irmãos. Amém? O testemunho, eu uso como roupa interior, o calção. Então o jovem perguntou, pastor, usar shortinho é pescado? Não, pecado. Amém? É pecado? Perguntou para esse pregador ignorante. E o pregador ignorante, esse pastor, disse assim, não, isso daí... não, ele não disse não. Ele disse assim, isso daí é uma questão de usos e costumes. Anda cá e la manaia. Ou seja, ele relativizou a questão e não deu uma resposta concreta sim ou não. Mas ele disse o que seria um talvez, uma coisa que deixa dúvida. Talvez é uma coisa que deixa com dúvida. Será que eu faço isto? Será que eu não faço? Será que é pecado? Será que não é? Ficou na mesma. Então a pessoa não teve uma resposta concreta, aquele jovem, um esclarecimento. E depois ele continuou e disse assim o discurso dele, esse pregador ignorante. Se na igreja onde tu congregas for um pecado usar shortinho, então é pecado usar e não o deves usar. Mas se na igreja onde tu congregas não for um pecado, então tu podes usar. Ou seja, a autoridade passou a ser para a igreja. A igreja então é que define o que é pecado. Cada igreja, se uma igreja diz, olha, é pecado fumar, então é pecado fumar. Mas se a outra igreja diz, não é pecado fumar, então se tu congregas na outra igreja, então ali já não é pecado. Podes até sair da igreja onde é pecado e vais para onde não é, porque lá o caminho é mais largo para o céu. Quem sabe o céu, a porta é larga, lá em cima bem larga. E tu vais entrar, vai entrar toda a gente. Né? Se numa igreja prega, no meu ministério prega que é pecado beber bebida alcoólica, independentemente da quantidade, porque um pouco de fermento leva toda a massa, 1 de João, aliás, 1 de Coríntios 5,6, conforme Efésios 5, aliás, Gálatas 5,9. No nosso ministério pregamos que é pecado beber bebida alcoólica, independentemente da quantidade, porque um pouco de fermento leva toda a massa. E o que é? O vinho é uma bebida fermentada. E o fermento era extraído, o fermento antigamente pelos deuses era extraído da borra do vinho que levedava fermentava. Então, um pouco de fermento leveda toda a massa, um pouco de pecado contamina todo o teu corpo. Então, no nosso ministério pregamos que é pecado independentemente da quantidade. Tem ministério que já diz, não é pecado beber, não. Pode beber moderadamente, um pouquinho não faz mal, um copo de vinho à refeição faz bem, como dizem os falsos médicos aí, os médicos aí, não digo que sejam falsos, alguns são falsos, são charlatões, mas outros estão pregando mentira. Porque se um copo de vinho faz bem à refeição, faz muito melhor um copo de sumo de uva puro, não fermentado, e não causa dependência e não causa enfermidades ao teu corpo. Tem propriedades terapêuticas, amém? Então, estão enganando as pessoas dizendo que faz bem. Então tem ministério e isto não é pecado. Aleluia. Será? E agora pergunto. Aleluia. Rima na gachai. Uma coisa que é pecado vai deixar de ser pecado porque aquele ministério prega e diz que não é pecado? Não. Isso vai fazer o quê? Com que muita gente largue um caminho estreito para ir para o caminho largo e achar que mesmo assim obtém a sua salvação. É complicado. Então assim, continuando aqui, o testemunho. O pastor itinerante, o pregador itinerante, melhor dizer, talvez eu não o chamaria de pastor, mas de evangelista. Talvez ele fosse um evangelista. Porque um pastor que não tem um rebanho, mas que vive pregando as igrejas, para mim é um pregador itinerante. Neste caso, um evangelista. Então, ele perguntou para o itinerante, para o pregador itinerante, pastor, usar shortinho é pecado? E ele disse assim, isso, pensou um pouco e disse, isso daí é uma questão de uso e costumes. Se na igreja onde tu congregas for um pecado, então é pecado e não deves usar.
Porém, se na igreja onde tu congregas não for pecado, então tu podes usar. E nas igrejas onde eu vou ministrar, eu não procuro pregar contra os usos e costumes dessas igrejas. Foi o que ele disse. E eu, na altura, depois eu entrei... Ora, irmãos, eu não era para falar, mas vou falar. Já entrei assim de mansinho. Não era para dizer nada, mas vou falar. Claro que o Espírito Santo queria que eu falasse. E eu disse assim, é assim, meu irmão. Usar shortinho não é uma questão de usos e costumes, mas shortinho é... Glória a Deus, o que é que eu disse? Shortinho é roupa interior. Foi o que eu disse para o jovem e aquele pastor ouviu tudo calado e não respondeu nada, não refutou nada. Eu disse, olha, usar shortinho não é uma questão dos costumes, mas shortinho é roupa interior. Eu podia dizer logo, é pecado entrar em contenda com o evangelista, mas não, Deus me deu sabedoria, Deus me deu direção, não entrei em contenda com ninguém, de palavras, e disse que é roupa interior. E de facto é roupa interior. Eu uso calção por baixo da calça, eu não uso cueca. Na tradicional cueca, muito menos o fio dental, que muitas mulheres safadas usam, e até cristãs, que estão a dar lugar ao espírito da prostituição e do adultério. Amém? Glória a Deus. Então, foi bem claro. Quem queria diga aleluia, ricanta labaia. Eu disse assim, não, isso daí é roupa interior. E depois eu expliquei. Rimanagashuri cantas néria. A palavra de Deus nos diz, andacai lamassuri cantas néria. Aleluia, que a mulher de Deus deve vestir com pudor e modéstia. Por que não dizer o homem? E será que usar o shortinho não é ter pudor? E o que é pudor? Pudor é vergonha. Vergonha de exibir nudez e dispor as vergonhas. Aleluia, rimanai. De igual modo as mulheres se atreviam com tais decoroso. Aleluia. Xarabacantaramanagai, playa suricantas néria. Com pudor e modéstia. 1 Timóteo 2, 9 e 10. Com pudor e modéstia. O que é pudor? Vem do grego aios, que é vergonha de exibir a nudez e dispor as vergonhas que são as partes. Então uma roupa curta, justa, transparente e educada é inadequada para o uso de um homem ou de uma mulher cristã. Então disse ao jovem. E a Bíblia diz em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes e nunca falte um óleo sobre a tua cabeça. Não é que... Então foi bem claro. Então Deus me usou poderosamente, tal como a palavra está em 1 Timóteo 2, 9 e 10 e em Eclesiastes 9, 8. E depois expliquei que não é usos e costumes. E se fosse usos e costumes, se roupa é usos e costumes, o que é que diz a Bíblia? A Bíblia diz em 1 Pedro 1, 15 e 16. Sede santo como santo é aquele que vos chamou. Sede depois vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque quando está aqui sede santo, porque eu sou santo. Essa expressão maneira de viver vem do grego, da palavra grega anastrofe, que literalmente no dicionário vem é usos e costumes. Então, se as roupas, as vestes são usos e costumes, então eu devo ser santo até mesmo nas vestes. Até nas vestes eu devo ser santo. E sem a santificação até da tua roupa, ninguém verá o Senhor. E depois disse para os jovens, se no dia que Jesus vier estiveres andando de shortinho, tu não vais ser arrebatado. Então, Deus nos usou ali profeticamente, esclarecia aquele jovem, e aquele pregador itinerante ficou envergonhado, ficou calado. Não disse nada. Ele podia ter falado. Amém? Porque estávamos fora do culto. Né? Estávamos ali fazendo uma obra, uma parte física, uma parte material. Ele poderia ter falado. Ele não falou nada. Mesmo que eu não tenha concordado, ouviu. Eu só falei Bíblia. Porque aquilo que aquele pregador disse é antibíblico. Se na igreja onde tu congregas usar o short for pecado, então tu não deves usar. Mas se na igreja onde tu congregas for um pecado, então... Aliás, se não for pecado, tu podes usar. Mas se for pecado, tu não podes usar. E na igreja onde eu vou, eu não procuro pregar contra os usos e costumes dessas igrejas. Então ele pregou algo antibíblico. Não deu um único versículo bíblico para defender aquilo que ele falou. Mas eu só dei versículos bíblicos. Deus me deu sabedoria e eu só dei versículos bíblicos. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Santo é o nome de Jesus. E eu comecei a questionar, depois disso eu comecei a questionar com Deus. Disse assim, meu Deus, e se eu fizesse assim? Ou seja, se eu fizesse isso, né? Se a igreja onde eu fosse pregar tivesse usos e costumes pecaminosos e eu não pregasse, o que é que aconteceria? E se na igreja onde eu for pregar houvesse hábitos, usos e costumes que são contrários à tua palavra? Como é que ficaria a situação desse povo? Como é que eles se converteriam? Como é que eles poderiam ser salvos? Não é? Pois a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas como
quererão se não ouvirem isso? E como ouvirão se não há quem pregue? Conforme está lá em Romanos capítulo, aliás, como está lá, santo é o nome de Jesus em Romanos capítulo 17. A fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Eu estava questionando com Deus. Mas Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Mas como quererão se não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? Então Deus, eu estava sozinho. Lá vai a cantar. Eu creio que estava em cima de um escadote, uma escada. Aleluia, do escadote. Para pintar. Xarabai, claia. E Deus falou comigo claramente. O Espírito Santo falou comigo. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Aleluia. Xarabacantaramanagá. Xarabacaia. Me dando a confirmação clara que é assim para pregar. Se houver algo errado, ainda que seja o uso e costume daquele povo, daquela igreja, daquela denominação, daquele pastor, ainda que seja a doutrina, os hábitos, os usos e costumes daquele ministério, tu deves pregar sim. Se Deus te dirigir, se o Espírito Santo te dirigir para pregar sobre aquilo, tu deves pregar. Porque se tu não pregares, o povo vai se corromper, o povo vai morrer no seu pecado. Aleluia, porque não há quem pregue. Remanai, Suricai, Deus me respondeu claramente, não havendo profecia, o povo se corrompe. E depois eu fui ver onde é que está esta palavra em Provérbios 29, 18, que diz o seguinte: glória a Deus, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Noutra tradução diz, não havendo profecia, o povo perece, ou seja, morre espiritualmente. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios 29, 18, Deus me deu uma revelação pelo poder do Espírito Santo, através da palavra. Eu estava a questionar com Deus e Deus me respondeu. Amém? Pelo poder da sua palavra. Oh, glória a Deus. Então, meu irmão, qual é o maior pecado e o maior erro dos pregadores itinerantes? É um pecado de omissão. É um pecado de se autolimitarem, de dizerem, eu não vou pregar contra a doutrina que aquele ministério ensina, ainda que seja errada, a doutrina de demónios ou a doutrina dos homens. Eu não vou pregar contra os usos e costumes daquele ministério, daquela igreja, daquele pastor. Não vou pregar, porquê? Porque é o costume deles. É os usos e costumes deles. Eu não posso pregar, porque seria uma falta de ética, uma falta de respeito para com o pastor, para com a igreja, para com os irmãos. Iria ofender os irmãos e entristecer os irmãos. Não é o que eles dizem? Xarabacá. Isso é o maior pecado. Mesmo que esses usos e costumes sejam pecaminosos e mesmo que o Espírito Santo te dirija a pregar. Então tu estás em rebelião contra Deus. Aleluia. Bem claro. Então foi muito forte. Isto aqui está a ser uma mensagem muito forte da parte de Deus para os irmãos. Eu um dia estava numa igreja. Eu era evangelista. Acho que já era consagrado evangelista nessa época. Eu fui consagrado. Eu subi de grau em degrau, eu não caí de paraquedas no Evangelho e virei pastor. Eu não aceitei Jesus hoje e amanhã já sou pastor. Ainda nem estou liberto, ainda estou dizendo palavrão e ainda estou xingando, ofendendo, ameaçando, gritando, tendo atitudes carnais, baixas gírias, palavras com conotação sexual e já estou pregando para terceiros. Já sou o homem da oração. Já há um canal no YouTube, nada disso, meu irmão. Há tempo de plantar e tempo de colher. Tem gente que ainda nem foi liberta, já está a ser pregador. Já está a ser convidado para ministrar em cima do altar de igreja. Nem liberta, está endemoniado. Está oprimido. Ora, ainda está no processo de libertação. Aceitou só de boca, mas ainda com o coração não se converteu. Porque se alguém está em Cristo, tudo nova criatura, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Então, eu fui separado a cooperador. Primeiro, eu já era porteiro, já fazia a função de cooperador antes de ser cooperador. Depois fui separado a cooperador no ministério. Fui separado numa Assembleia de Deus. Fui para outra Assembleia de Deus. Outro ministério registado em Portugal. E aí foi consagrado a diácono, mais adiante, mais tarde a presbítero e depois a evangelista. Aleluia! Eu ainda não era diácono e já dirigia escola bíblica dominical, já dava estudos. Não é? Aleluia! Eu ainda não era, aleluia, ricantalabastéria, presbítero e como diácono já fazia culto de doutrina na ausência do pastor presidente. Então Deus tinha um chamado para mim realmente e me capacitou. Foi de grau a degrau. Aleluia. Depois fui consagrado a pastor aspirante no outro ministério do Rio Grande do Sul. Aleluia. Glória seja dada a Deus por uma Assembleia de Deus. Por um chamado divino, irmão. Eu sou pastor. Amém? Consagrado. Aleluia. Indacaya e fundador de igreja e tem um rebanho, porque muita gente diz que é pastor, mas não tem rebanho, não tem nem igreja, não faz nem cultos, não ensina, não diz o povo para largar o pecado. Que pastor é esse? Vê o indivíduo falando palavrão, não diz nada, ainda ri, zomba, escarnece, meu irmão.
Que gente é essa? Que escarnecedores são esses? Vai tudo para o inferno, irmão. O líder e os cegos que o seguem. Que novo nascimento, que nova criatura. Então muita gente está indo para o inferno através desses pastores da internet. Caíram de paraquedas no Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Não é? Eles entraram no Evangelho, mas o Evangelho não entrou dentro deles. Aleluia. É aquele povo que saiu lá do mundo, mas o mundo ainda está dentro do seu coração. Quem crê? Saíram lá do Egito, mas ainda vivem de acordo com os usos e costumes do Egito. Aleluia, glória a Deus. Uma palavra muito forte. Então, meus amados irmãos, eu era, se eu não estou em erro, evangelista. Havia várias cadeiras na tribuna e no meio, entre mim e o pastor presidente, estava sentado um pregador itinerante. Mais um, entre aspas, pastor. Porque toda a gente agora que é pregador itinerante, que devia ser evangelista, tem o título de pastor. Mais um, entre aspas, pastor, pregador itinerante, que foi convidado para pregar naquele dia. E vira-se para o pastor presidente e diz: o que é que quer que eu pregue? Eu fiquei chocado. Espera aí, isto é discos pedidos, o que é que quer que eu pregue? Lá, isso só demonstra que está na carne. Essa gente não vive uma vida de oração de jejum nem de santificação. Pode até ser usado em algum, não pode. Se calhar, em alguma altura da vida buscou-se, santificou, Deus deu pela misericórdia, mas está na carne. Anda pela carne, quer agradar os homens. E se eu for agradar os homens, não seria servo de Jesus Cristo. Já dizia Paulo, faço minhas as palavras do apóstolo Paulo. Então esses pregadores itinerantes procuram agradar os homens. Amém? E eles cometem o pecado de omissão. Eles omitem palavras. Eles não pregam contra os usos e costumes daquela igreja, se auto-limitam. E com isso vão perder a sua salvação. E aquelas almas que estão sendo mal apacentadas nesses ministérios não vão despertar, porque não há profecia, vão se corromper. Não há profecia, o povo vai se corromper, vai perecer, vai morrer no seu pecado. E Deus vai exigir o sangue dessas almas daquele pregador itinerante. Aleluia. Amém? Meus amados irmãos, mas aqui também, novo parênteses, voltando ainda àquela questão, o que é que define o pecado? É a igreja? A doutrina dessa igreja? Os usos e costumes dessa igreja? É um ministério? Não é? É a convenção? É a denominação? É a congregação local que define o que é pecado e o que não é? Ou é a palavra de Deus? Se os usos e costumes de uma igreja forem pecaminosos e contrários à palavra de Deus, deveremos nos calar e deixar perecer toda uma congregação, todo aquele povo irá para o inferno por causa de usos e costumes errados e pecaminosos? Porque a Bíblia é bem clara. A Bíblia diz que eu devo ser santo em toda a minha maneira de viver. Isso inclui todos os meus hábitos, usos e costumes. Porque a expressão maneira de viver vem do grego anastrofe, segundo o dicionário Vini. E significa literalmente usos e costumes. Significa usos. Significa costume, literalmente costume. Está lá costume. Então eu tenho que ser santo em todo o meu costume, em todos os meus usos e costumes. Se roupa é os costumes, eu tenho que ser santo até nas vestes. E sem a santificação, até nas tuas roupas, ninguém verá o Senhor, ninguém será arrebatado, conforme Hebreus 12:14. Então a igreja que não prega contra vestes pecaminosas, vestes imorais, sensuais, curtas, que são as vestes curtas, justas, transparentes, decotadas, nascadas, cavadas, rachadas, alabantará, nunca verão o Senhor, não serão arrebatados. Não venham dizer, isso é a doutrina que eles creem, é a doutrina que eles vivem, é uma doutrina de demónios, é uma doutrina dos homens, mas não é a doutrina do Espírito Santo de Deus, não é a doutrina da verdade, é a doutrina da mentira, do engano, da vaidade, da lascívia, e não a doutrina do pudor, da sobriedade, aleluia, da modéstia e da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é bem forte esta palavra, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Se quem definisse aquilo que é pecado e aquilo que não é fossem as igrejas ou os ministérios onde congregamos, onde alguém congrega, estaríamos então todos desgraçados, ou quase todos estaríamos perdidos e desgraçados e seríamos todos condenados ao fogo do inferno. Amém? Porque quem tem que definir é a Bíblia, é a palavra de Deus, está acima de todas as coisas. A doutrina é uma só, o Evangelho é um só. Não tem que se mudar. Olha, eu não vou lá pregar para os portugueses contra a bebida alcoólica, porque lá é a cultura daquele país beber um vinho, beber cerveja, é cultura, beber champanhe, whisky, vodka. Não vou pregar para os russos é que são mais de vodka. Não vou pregar contra o brasileiro porque bebe cachaça. Não vou pregar contra o brasileiro porque bebe. Eu não posso pregar contra os usos e costumes dele, porque é o costume deles. E na igreja, e as igrejas deles ali pregam que isso aí é o uso e costume, é cultura. Então a cultura está acima da Bíblia. Será que eu tenho que pregar um evangelho diferente a cada cultura? Ou tenho que pregar um só evangelho para toda a cultura? E se a cultura estiver errada, o que é que deve ser mudado? A palavra de Deus? Anda cá. Ou é a cultura? É a cultura. É a Bíblia que tem que ser mudada, rasgada, queimada, vituperada, apedrejada, enterrada, lançada no lixo? Ou é a cultura? A cultura é que tem que ir para o lixo. A cultura é que tem que ser esbofeteada. A cultura é que tem que ser
sovada, purificada, transformada, se quiserem ir para o céu. Então muda-se a cultura. Quando há algo de errado numa cultura, o que tem que ser mudado não é a palavra de Deus, não é a pregação, mas é a cultura. Se há algo de errado na cultura de um povo, ou nos hábitos, ou nas doutrinas do ministério, ou nos usos e costumes de um ministério, de uma congregação, o que tem que ser mudado é esses hábitos, doutrinas e usos e costumes errados desse ministério e não a palavra de Deus. O pregador tem que pregar o que Deus mandar. Não é que todos os dias tu vais pregar sobre certos assuntos, sobre mini-saia, sobre roupa escandalosa, sobre roupa sensual, sobre shortinho, sobre pinturas em maquiagem, sobre piercing, tatuagem. Não é? Vais pregar sobre certo e determinado tipos de pecados, sobre a televisão, que também é pecado. Amém? O uso e a posse de televisão é pecado. E muita gente irá para o inferno e não sabe. Porque a TV é a boca do mundo. Não colocarás coisa abominável dentro do teu lar, dentro da tua casa, para que não sejas maldito, como maldita ela é. Deuteronômio 7:26. De todo modo a detestarás e a abominarás, porque maldita é. Deuteronômio 7:26 e 27. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz que não pode da fonte do mesmo manancial. Porque a TV é a boca do mundo, e o mundo fala do mundo e o mundo os ouve. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 4:5, conforme 1 João 2:15-17. Aleluia. A TV é a boca do mundo e não pode, e é uma fonte, não pode da fonte do mesmo manancial jorrar água doce e água venenosa, água amargosa. Aleluia. Acaso poderá uma videira dar figos ou uma figueira dar azeite doce, então uma fonte de água salgada pode dar água doce. Tiago, capítulo 3, do 10 ao 12. E não podeis tocar no cálice do Senhor e no cálice dos demónios. Não podes sentar na mesa do Senhor e na mesa dos demónios. A TV é o cálice de Satanás. É o cálice que tu vais beber das coisas do mundo. O mundo fala do mundo e o mundo os ouve. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Baixada, isto é doutrina, meu irmão. Isto não é uso e costume, é doutrina. Não é uso e costume assembleiano, antigo. Não é uso e costume da Deus Amor e das igrejas pentecostais antigas. Não, é uso e costume atual. Tem igreja agora que até já era contra a televisão, mas agora até já não se, aleluia, não se contentou de meter um telão dentro da própria igreja, ainda filma os cultos. Riba lá e vende os DVDs das filmagens, glória a Deus, e como é que vai pregar para não usar a televisão? Se vende. Já era mais complicado. Tem igreja que faz pior, já tem até canal de televisão, de antes era contra, agora será que a doutrina muda? A Bíblia diz, filho meu, tema ao Senhor é o rei, não te entremetas com os que buscam mudanças, porque de repente se levantará a sua perdição e a ruína de anos quem o sabe. Provérbios, capítulo 24, versículo 21 e 22. Era mandar a bandaia. Aleluia. Era a Managai. É doutrina, meu irmão. Deus não muda, porque o Senhor não muda, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras jamais passarão, disse Jesus em Mateus 24:35. Deus não muda. A sua doutrina não muda. Mas as igrejas estão mudando. Os ministérios estão mudando as doutrinas. Os pastores presidentes estão mudando. E os crentes, os obreiros e as congregações estão aceitando, adotando e apoiando e promovendo o pecado. Chamando o pecado dos costumes. Será que o pecado agora virou tão relativo que virou apenas usos e costumes e que não tem nada a ver com doutrinas? Ou seja, tem tudo a ver, meu irmão. Eles dizem que não tem nada a ver. Então o mini-saia já deixou de ser pecado agora, porque os tempos são outros. Se amanhã for cultura, for normal, for comum a pessoa andar sem roupa, nu, completamente como veio ao mundo, tu vais andar também? Só porque é os usos e costumes daquela cultura. Não é? Se no ministério agora adotarem nudismo, tu vais andar também nu, só falta isso, porque as roupas estão ficando cada vez mais curtas. Então qualquer dia vão andar nus e vão dizer que isso não é pecado. E os pregadores itinerantes irão lá nessas igrejas e vão estar o quê? No pecado, cobiçando, vendo ali as partes íntimas das moças e das jovens, das mulheres, e entrando na fornicação também. Não pregando contra, porque lá não é pecado. Então, espera aí, isto está tudo errado, meu irmão. Quem define o que é pecado é a palavra de Deus, não é os ministérios. Amém? Amém? Anda cá, e se na tua igreja não prega a verdade, meu irmão, procura tu andar na verdade, ser tu um profeta dentro dessa igreja. Fala a verdade. Amém? Olha aí. Glória a Deus. Amém? Se aquilo que definisse o que é pecado ou o que não é pecado fosse uma igreja, uma congregação, um ministério, ou a doutrina de uma igreja, ou o uso e costume de uma igreja ou de um pastor, então estaríamos perdidos, estaríamos todos perdidos. Pois tem igreja em que beber cerveja e vinho não é pecado. Aleluia. Quando a Bíblia diz não olhes para o vinho, quando ele se mostra resplandecente dentro do copo, porque por fim picará como uma serpente, como uma cobra. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Dai vinho aos que parecem e bebida forte aos amargosos de espírito, para que bebam e se pervertam e esqueçam do mandamento do Senhor. Então quem bebe é pervertido. Quem bebe é corrompido. Aleluia, vai perverter o direito e a justiça e o juízo de Deus. Aleluia, glória a Deus, amém. O vinho é alvoraçador.
E a bebida forte a ovelha escarnecedora e a bebida forte alvoroçadora. E não é sábio todo aquilo que neles errar. Então, pessoa, o que é que errar é pecar. Porque o que é errar o alvo? O que é pecado? Diz que eis que as mãos do Senhor não estão incluídas para que Ele não vos possa salvar, nem o seu ouvido tampado para que Ele não vos ouça. Mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e vós, por causa das vossas transgressões, dos vossos erros, dos vossos pecados, que Ele encobre sobre vós para que não vos ouça. Isaías 59, 1 e 2. E o que é pecado? Pecado é a transgressão do mandamento de Deus, é a violação. Pecado vem do grego, a palavra pecado, do grego amartia, quer dizer errar o alvo, literalmente errar o alvo. Eu não quero errar o alvo, a meta, o objetivo final é o céu, é ir para o céu, é entrar pela porta estreita, alabai, a suricai, alcançar a glória e receber a coroa da vida eterna que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Estar lá na glória, andar em ruas de ouro, ver os muros de jaspe, alabai, a suricantas da aérea. Contemplar a glória do Senhor, sentar na grande mesa da ceia das bodas do Cordeiro. Então o alvo é ir para o céu. O alvo é passar da morte para a vida, é após a morte ir para o céu e não para o inferno. Então eu não posso errar o alvo. E a Bíblia diz aqui que o vinho é escarnecedor e bebida forte alvoroçadora. Não é sábio todo aquele deles errar. Então se tu bebes bebida alcoólica, seja de que tipo for, tu vais errar o alvo, tu vais perder a tua salvação, não importa a quantidade, porque um pouco de fermento vai dar toda a massa. E se alguém pregar outro evangelho, além do que eu vos tenha pregado, vos seja maldito anátema. É um falso evangelho satânico. Glória a Deus. Amém? Eu vou pregar, eu prego na minha igreja, eu prego na tua igreja a mesma coisa. Não vou mudar o sermão, não é? Quando sou convidado às igrejas, só porque estou numa igreja tem outros hábitos, usos e costumes diferentes. Não. Se os hábitos, usos e costumes forem pecaminosos, o que tem que mudar é esses hábitos. Quem tem que mudar é o povo que está errado, fazendo coisa errada. E não a palavra de Deus ser vituperada, distorcida para agradar a quem quer que seja. Tem igreja, irmão, que viver amigado, demasiado, emancebado, em união de facto, num casamento tribal não é pecado. Pode viver e mesmo assim pode ir a batismo assim, amigado, pode tomar santa ceia para a própria condenação, não descender o corpo e o sangue de Cristo, aleluia, e pode ter oportunidades na igreja para pregar, para ministrar, e pode ser separado obreiro e até se ficar dirigente de uma igreja, e até fundar uma igreja nessa condição. Tem igreja que vale tudo, tem ministério que vale tudo. Amém? Mas a Bíblia diz, Rimanaga cheia, plaia, não erreis. Não sabeis que os injustos não dar o rei de Deus, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os adúlteros, nem os fornicários. O que é fornicário? É um homem que, sendo solteiro, uma mulher que, sendo solteira, pratica relação sexual. Mas já vive junto há tanto tempo, é como se fosse, é como, mas não é casado. Já está mais casado, é um Nilson, não está mais casado. Aleluia, ele está amigado e não casado. Está em fornicação, está em porneia. Aleluia, não entrará no reino de Deus. 1 de Coríntios 6, 9 e 10. Então tem que se pregar, irmão. Mas naquele ministério nem o pastor é casado, mas vive só amigado. Então, essa mensagem também é para o líder, para o pastor. Porque a Bíblia diz, lança o teu povo, aliás, lança o teu pão sobre as muitas águas e depois de muitos dias o acharás. Reparta com 7 e até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Está lá em Eclesiastes. Então, eu lanço a minha palavra sobre os 7 tipos de ovelhas que está lá em Ezequiel, capítulo 34. Aleluia, que é a ovelha fraca, que deve-se dar um alimento forte. A ovelha quebrada deve-se ligar. A ovelha doente deve ser sarada, com bálsamo de gileade, a desgarrada deve-se trazer de volta à perdida, deve-se encontrar forte e gorda, deve ser apacentada, devem ser apresentadas com juízo. São 7 tipos, mas há uma oitava que é um pastor. Eu reparto o meu pão com 7 e ainda com 8, porque não sabemos qual é que vai prosperar essa semente, aleluia. Então o pastor, a palavra também é para o pastor. Se o pastor também não é casado no civil, então a palavra, a vara também é para ele, tem que se converter. Irmão, tem igreja para todo o gosto. Quem define a doutrina não é a igreja, é a palavra de Deus. Tem igreja que pode se divorciar, não é pecado divorciar, mas a Bíblia diz que eu, o Senhor, porque eu, o Senhor, odeio o repúdio. Deus abomina, odeia, detesta. Tu vais fazer algo que Deus detesta e não te arrependeste desse divórcio, não pediste perdão desse divórcio, tu vais ser condenado. Não gerou nenhum remorso sobre esse pecado do divórcio, tu vais ser condenado ao inferno. Tu vais, não é? Como diz no populismo da gíria, vais-te lascar, vais-te ferrar, como diz muita gente. Lá nos quintos dos infernos, aleluia. Então é pecado o divórcio sim e o casar segunda vez. Qualquer deixar a sua esposa e casar com outra adultera. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outra adultera também, os adultos não entrarão no reino dos céus. Está lá em Marcos 10, 11 e 12, Lucas 16, 17 e 18. Está em várias passagens, 1 de Coríntios, capítulo 7, 10 e 11. A mulher não se deve separar do seu marido, porém se ela se separar, fica então sem se casar. Ou seja, fica sozinha. Ou então que reconcilie com o marido não deixa a sua esposa. Porque a mulher está ligada e unida ao seu marido durante todo o tempo em que ele viver, de sorte que será chamada de adúltera. Se vivendo ainda o seu marido for casada com outro marido. Mas morto o seu marido, assim já não será mais adúltera se for de outro marido. Ou seja, só após a morte é que pode casar segunda vez. O segundo casamento só é válido depois da morte e tem que casar com um solteiro ou
aleluia, viúvo. Glória a Deus. Esta é a doutrina, glória a Deus. Quem queria diga glória. Então tem igreja, irmão, que pode casar a segunda vez. Tem igreja que pode usar pintura, joia, maquiagem, pode usar piercing, tatuagem, pode usar, são marcas satânicas no teu corpo. Pode usar roupas sensuais. A mulher pode vestir roupa de homem, que não é pecado, pode usar calça. E o homem pode usar saia e por aí vai. Aleluia. Tem igreja em que diz que evitar filhos, ter filhos não é pecado. Tomar pílula anticoncepcional não é pecado. Mas a Bíblia é bem clara. Que os filhos são a herança do Senhor, o fruto do seu ventre, são o seu galardão. Bem-aventurado aquele que enche deles a sua aljava. São bênçãos e não maldições. A Bíblia diz que a mulher salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Se permanecer, não é? Com humildade, na sobriedade, na humildade, na santificação. Então, a mulher vai se salvar se der à luz filhos. E a mulher, e qual era o contrário desse versículo? 1 Timóteo 2,15. A mulher condenar-se-á, porém, não dando à luz filhos. E para não dar à luz filhos, vai evitar tê-los. E para evitar tê-los, vai usar vários métodos. Um deles é a pílula, vasectomia, DIU, ligadura. Os homens vão fazer vasectomia. É pecado sim, vai levar muita gente para o inferno. É Deus quem abre e fecha a madre, e não o homem. Acaso estou eu no lugar de Deus que soou a madre, dizia Jacó para Raquel. Raquel era estéril, não podia ter filhos. E Jacó, ele não é Deus. Ele disse, só Deus pode te abrir ou fechar a madre, não o homem. Tu não vais fazer uma ligadura de trombas, tu não vais desfazer a ligadura de trombas. É Deus quem abre, quem faz. Obviamente, quem fez a ligadura de trombas deve tentar desfazê-lo, se for reversível. Amém? Mas Jacó estava a dizer, por outras palavras, que ele não poderia abrir ou fechar a madre, mas Deus o poderia fazer. Então, é bem claro, irmão. E por aí vai. Muitas outras coisas que é pecado e os ministérios pregam que não é. Amém? Vamos aqui só para uns versículos bíblicos, só para completar aqui o nosso raciocínio. Vamos aqui para a conclusão. Lucas 19. Aleluia. E respondendo ele, Jesus respondendo disse assim, digo-vos, se estes se calarem, até as pedras clamarão. Então se tu te calares, tu que és pregador itinerante, Deus vai levantar alguém que é bruto, uma pedra bruta, e vai usar. Vai levantar um homossexual tirado da homossexualidade, um pedófilo tirado da pedofilia, um transexual tirado da transexualidade, um ladrão, um adulto, e tirado do adultério e do roubo, arabacantará, um prostituto tirado da prostituição, uma prostituta tirada da prostituição, da andacaia, lamastéria, vai levantar um drogado, tirar da droga, levantar um alcoólico, tirar andacaia, lamachuda, kenderemexeri, andará, do alcoolismo, vai levantar, aleluia, um viciado, vai levantar um marginal, tirar do banditismo, do assalto, do roubo, do crime, da morte, camanaia. Ali vai fazer dele nova criatura e vai encher-lo do Espírito Santo e vai começar a usar. Até as pedras clamarão. Se tu que dizes que és itinerante, conferencista internacional, reverendo, teólogo, filósofo, doutor da Bíblia, né? Pregador itinerante, né? Pregador dos gideões, se tu não falares, até as pedras clamarão. Arai, xaramaragai. Aleluia. Olha aí. Arabaia, suri cantas na ariandalabaia. E sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim dizendo, Ezequiel 3. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e avisá-los-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás. E tu não o avisares nem falares para avisar o ímpio acerca do seu mau caminho, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade. Mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se tu avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá porque tu não o avisaste, do seu pecado morrerá, e as suas justiças que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas avisando tu o justo, para que ele não peque, e se ele não pecar, certamente viverá porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Livra a tua alma, pregador ignorante. A tua alma está prestes a entrar no inferno, tu vais morrer em breve. Amém? Tu que pregas aquilo que os homens agradam, se agradam de ouvir. Tu que pregas, és um doutor conforme a tua própria concupiscência. Tu que pregas para agradar os homens, temos aos homens e não temos a Deus. Tu que temos a doutrina do ministério, mas não temos a doutrina da palavra de Deus. Temos os usos e costumes pecaminosos de um ministério, de uma congregação, de uma igreja, mas não temos os usos e costumes santos que a Bíblia fala que devemos usar, cantar e andar. Labai a cantar, e tu serás condenado ao inferno, ao fogo do inferno. A palavra é forte, a palavra é viva. Não havendo profecia, o povo se corrompe, porém o que guarda a lei será bem-aventurado. Glória a Deus, quem querer diga glória. Se tu deixares de livrar os que estão sendo levados para a morte e aos que estão sendo levados para a matança e disseres, eis que não o sabemos, porventura não o considerará aquele que pondera os corações, não o saberá aquele que atenta para a tua alma, não dará ele ao homem conforme a sua obra. Está aqui o aviso. Tu não podes deixar de livrar da morte os que estão sendo levados para a matança. Eles estão cometendo pecado, que eles chamam esse pecado de uso e costume.
E tu não vais pregar contra esse pecado porque é um uso e costume daquele ministério. Tu vais ser condenado naquele dia. Jeremias capítulo 26. Aleluia. Rovalabashaya. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e diz a todas as cidades de Judá que vêm adorar na casa do Senhor. Então é para falar dentro da casa de Deus, dentro das igrejas. Todas as palavras que mandei que lhes dissesses, não omitas nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convençam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhes por causa da maldade das suas ações. Aleluia. Raba, candaraya, xéria, pandaraya, séria. Muita gente diz: eu sou profeta, mas só profetiza a bênção. Vitória, prosperidade, multiplicação, porta aberta, dinheiro a cair na conta bancária, não é? Mas não profetiza conserto, santificação, arrependimento e justiça. Aleluia. Não prega a verdade, não leva o povo ao conserto, à transformação de vidas e à conversão de almas. Esse profeta vai ser condenado. Por último, o apóstolo Paulo dizia: portanto, no dia de hoje vos protesto, estou limpo do sangue de todos, porque nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Então não anuncies só uma parte. Pregação por metade, palavra por metade. Não rasgues a Bíblia em duas. Amém? Fica aqui a advertência, a exortação, a mensagem, o recado de Deus para todos os pregadores itinerantes. Que Deus em Cristo os abençoe.